Pessoal, passando para compartilhar aí sobre o NRA Sentinel. Recentemente eu fiz duas postagens, uma no LinkedIn e uma no próprio YouTube aqui na comunidade, reforçando que tomei a decisão de abrir o NRA Sentinel, passar o meu token ali da minha própria conta para autenticação pública, né? Então todo mundo vai poder utilizar o NRA Sentinel como uma camada a mais ali de segurança, mais focado nas novas ameaças, né? Os Zero Days que o Alien Vault traz. Então a nossa fonte de dados permanece sendo o Alien Vault, o código teve alguns ajustes finos, mas a estrutura em si permanece a mesma. E aí eu compartilhando com vocês que o NRA Sentinel, que antes era fechado para os membros do canal, agora é aberto, então publicamente. Inclusive, criamos também um canal no Telegram que a gente vai receber o feeds conforme for tendo um post ali de uma atualização dinâmica, né? Tanto na parte de IP, URL e hash, a gente vai receber um insight ali, uma informação do que previamente foi adicionado. Então, de 4 em 4 horas vai ter um feed. Então eu vou deixar esse link na descrição, mas aqui, ó, na parte da comunidade, eu vou deixar também na descrição do vídeo, inclusive nos comentários, né? Igual eu fiz da última vez. Vamos lá, para que vocês possam acessar e configurar. Então, acessando ele e descendo, vai ter algumas informações aqui sobre o projeto, beleza? Como acessar e acompanhar. E aí aqui tem a parte do grupo do Telegram. Se você clicar aqui já é o Join, para entrar no grupo do Telegram e você ficar acompanhando e aí vendo ali o que vai sendo inserido aos poucos, tá? Teoricamente, se você não for configurar agora a lista. E aí tem algumas informações, as mudanças recentes. Recentemente eu fiz um Clear Indicator aqui, um ajuste nesse cara, para tirar da URLs adicionais que na parte de DNS Filter a gente tinha duas entradas, eu acho que de 2000 e pouco, duas entradas inválidas, e aí a gente teve que incluir 2 caracteres especiais para que ele limpe o domínio, né? Então isso aqui foi tratado, e aí a parte antiga aqui, que é o mais interessante, é essa aqui, né? Engenharia da memória FIFO, que ele faz, que a gente mudou o código de sets para digits para que ele tente organizar. Então assim, a gente não vai ficar colocando lá hash infinitamente até o firewall morrer, né? Não, porque a ideia é o quê? Saiu um hash, o Alien Vault vai lá e postou, o Malware Bazer colocou, a gente vai pegar esse hash imediatamente, né, pela API, e ele já vai incluir. E aí dá um tempo para o nosso antivírus, qualquer outra filter, qualquer outra solução que você tenha, receber a ameaça. Aqui é muito rápido, a amostra de vírus é muito rápida. Então ele entra e aí a gente consegue ter um cronograma. Então eu vou fazer a rotação de 35 em 35 mil, aí a gente tira aquele mais antigo, coloca o mais novo. Então ele vai fazer essa ordem, né, automaticamente. A rotação é de 35 mil. Não quis colocar um número muito grande, porque a ideia é essa, né? Não é a gente ser a base de antivírus, a base de IP, a base de domínios maliciosos. Não, né? A gente é aquele cara que vai colocar antes do player. Basicamente isso. Beleza, coloquei. Deixa ele lá respirar. Depois que ele colocar, aí a gente vai. Provavelmente um dia ele vai sair da nossa lista, beleza? Então, aqui ó, eu destaquei guia de configuração rápida. Clicando aqui, esses são os externos connectors padrão que a gente já usa, né, como proteção, que tem aí SimScore, Blocklist DE, o OpenDBL e o Serpro. Então esses aqui são os tradicionais que eu gosto muito, tá? Bem sólido, nunca tive um problema a não ser com a Serpro. Agosto de 2025, se eu não me engano, tivemos um problema. Vai fazer um ano já, né? Bloquearam o Google. Então essa aí ficou na minha memória, né? E aí aqui, a parte do NRA Sentinel, já coloquei aqui os nossos caras, tá? Então, são 3 caras, IPs, domínio para web filter e o malware hash, que você vai colocar lá no profile de antivírus como external resource, né? Então aqui no domain, categoria 193, você só tem que ver esse detalhe. Então deixa eu dar um exemplo, ó. Porque aqui, se a gente vier edit CLI, vou dar um next aqui, dentro da config system external resource, é bom você dar uma olhada nisso aqui, né? Um show full pipe grep, deixa eu ver se ele vem. Ó, antes de aplicar
pega os seus external resources, se você tiver um monte, e vê se você já está usando alguma categoria. Se tiver, você vai ter que colocar uma categoria nova, tá? Então você entra, não vai colar por cima, que vai dar erro. Porque se tiver referência, ele vai dar erro. Você pode até colar, mas ele não vai aceitar. Então aí você teria que colocar um 94, um exemplo, tá? Mas aí já está em uso aqui, por isso que eu não consigo, ó. Vou dar um abort. E aí onde que aparece o Web Filter, né? Security Profiles, Web Filter. Vamos pegar um cara que está aplicado, ó, AWS Default, enfim. Aqui, ó. Remote categoria. Automaticamente ele já aparece aqui. Aí você vai ter que ir lá e dar um block, certo? Porque ele vai vir como disable. Então você vai ter que ir lá e fazer o block. Então, antivírus, mesma coisa. O AV Default, aqui, ó. Specify na Use External Malware Block List, habilita, coloca o cara, a lista vai estar aqui, beleza, show, colocou. E a outra lista é de IP, aí você tem que fazer manualmente na política, né? Então você vai criar, aí você pega a regra, vem aqui, abre a regra de deny e coloca a lista junto com seus caras aí. Então são 3 passos simples. Compartilhando com vocês, vou deixar esse link. O link do Telegram também. Aqui tem como criar, tem uma sugestão de ID, claro, você tem que mudar a sua LAN, se quiser por outro nome, mover antes da regra, tá? Como criar o profile e o Web Filter. Basicamente é isso, senhores. Só vou pedir a ajuda de vocês. Se vocês conhecem alguém que tem FortiGate, algum cliente que não tem licença, cara, isso aqui é uma proteção a mais, tá? Se ele tem licença, também entra, porque é uma coisa que vai ficar na frente. Então, e aí, só dando um exemplo do External Connector, de IPs, a gente tem pouquíssimos IPs. Por quê? Porque é IP de Zero Day, a gente não vai ficar colocando muito IP. Mas uma coisa que eu achei legal, o Alien Vault, assim que saiu alguns IOCs do FortiBleed, então eles pegaram aqui, ó, é um link que saiu dessa semana passada, ó, esse cara aqui, por exemplo, Aggregator C2, Command Control, eu vim na lista, né, fui dar um check, ó, e o 8 tava lá. Eu já fiquei bem contente, porque isso aqui foi automático. A gente não foi lá olhar nada. Eu até poderia ter pego esses IPs e ir lá inserido na mão. Só que eu tô deixando a esteira rodar, né? Deixa o negócio trabalhar automaticamente pra gente não se preocupar e a gente fazer igual a lista dos caras. Então, nossa lista tá pronta, tá? Ela tá trabalhando sozinha, ela coloca de acordo com o que o Alien Vault vai lá e insere na base dele. Então, eu acho que a nossa fonte é essa, senhores. Queria compartilhar com vocês. Bom domingo a todos. Provavelmente eu volto até o fim do dia aí para gravar mais alguns temas novos que eu quero compartilhar com vocês. Forte abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.